Olá, eu sou a professora Larissa e estou aqui para falar para vocês de dois assuntos bastante interessantes, importantes, muito presentes no nosso dia a dia e que farão parte do nosso módulo 2 do nosso curso de capacitação. E o tema do nosso módulo 2 é Educação Financeira e Educação Fiscal no contexto da fronteira. Esse módulo será administrado, gerido, lecionado por mim, professora Larissa, pelo professor Elcio e pela professora Lucélia. Hoje nós separamos para falar para vocês de um assunto que é a educação financeira. Quando a gente fala da educação financeira, o que é a primeira coisa que nos vem à cabeça? Dinheiro. E por que falar de dinheiro? Como falar de dinheiro para as crianças? Por que educar crianças e jovens? Como que esse tema está presente na nossa vida? É sobre isso que nós vamos tratar no dia de hoje. Para começar, a gente precisa entender o que é a educação financeira, E aí eu vou fazer a leitura do conceito e aí vou explicar para vocês um pouquinho mais. É o processo mediante o qual os indivíduos e a sociedade melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que, com informação, formação e orientação, possam desenvolver valores e as competências necessárias para se tornarem mais conscientes das oportunidades, dos riscos envolvidos neles e então possam fazer escolhas bem informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações que melhorem o seu bem-estar. Esse é um conceito que a OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, e a própria Estratégia Nacional de Educação Financeira remetem. Vamos tentar entender melhor o que é essa educação financeira. Basicamente, gente, quando eles estão querendo dizer melhoram a compreensão sobre os produtos financeiros, eles estão querendo dizer que melhore a nossa relação financeira com o dinheiro. E por que o dinheiro é tão importante? Porque o dinheiro está presente nas nossas vidas desde o momento em que a gente se insere na sociedade enquanto criança, vamos dizer assim, lá na fase infantil e vai até a velhice. O dinheiro ele faz parte das nossas vidas porque ele permeia as nossas relações de compra e a gente consome o dia todo para satisfazer as nossas necessidades fisiológicas e também de bem-estar. E aí a gente precisa entender que nem sempre essa relação ela é saudável, nem sempre a gente sabe o que fazer com o dinheiro. Às vezes a gente se preocupa muito e ensina a criança, o que a gente, como os pais, geralmente, o que a gente ensina para nossas crianças? Que elas têm que, por que elas vão para a escola? Para aprender, para arrumar um bom emprego e ter uma vida feliz, não é isso? Para ganhar dinheiro, A gente fala, você tem que arrumar um bom... Se preocupa muito com o dinheiro, O dinheiro é algo que é um objeto, vamos dizer assim, que satisfaz as nossas necessidades fisiológicas, ou seja, de alimentação, saúde, segurança, bem-estar e também pessoais. O dinheiro realiza sonhos, sem sombra de dúvidas. Então, por que essa relação é tão importante e por que a gente tem que ensinar as pessoas a compreender essa relação? Porque muitas vezes a gente só diz para a criança que ela tem que ganhar o dinheiro, mas a gente não ensina a criança, o adolescente, até mesmo o adulto, as mulheres, os homens, a sociedade de modo geral. Eu vou mostrar para vocês que de modo geral nós somos analfabetos financeiros, a gente não sabe lidar com o nosso dinheiro. E a gente precisa aprender a lidar com o nosso dinheiro. Então, além de ganhar o dinheiro, a gente tem que aprender o que fazer com o dinheiro. Como gerir o nosso dinheiro. Como nos alfabetizar em relação ao dinheiro. E isso é o que eles estão chamando de produtos financeiros, porque tem um rol de produtos, Isso vem muito do mercado financeiro, depois vocês vão ler no texto que eu deixei para vocês aí, que a professora Lucélia vai trabalhar, essa relação, por que o mercado financeiro está entrando no âmbito da escola? E aí nós vamos aprender que sim, agora a educação financeira, ela é objeto de estudo escolar. Nem sempre foi assim. Na minha geração, quando eu ia para a minha escola, a gente não tinha esse tema na sala de aula. Isso era uma responsabilidade dos pais e agora a gente vai descobrir que isso também é uma responsabilidade dos professores, que ela exige uma multi-interferência, ou seja, dos pais e também dos professores, E o que a gente está buscando? A gente está buscando o bem-estar, uma melhora de bem-estar, que essas pessoas saibam gerir melhor as suas finanças, E isso é bastante importante porque vocês vão ver depois mais para frente. Nós temos até um módulo de saúde no nosso
no nosso curso. Tem muitos artigos já tratando os aspectos relacionados ao estresse em função da inadimplência, né, dos endividados. A gente sabe que as pessoas que chegam no nível de endividamento exacerbado, e eu vou falar para vocês o que seria esse nível de endividamento exacerbado, qual é a diferença entre endividado e inadimplente, elas sofrem, né? Muitos de vocês podem estar me ouvindo aqui pensando, nossa, eu sou um desses, né? E a gente aprende isso, a gente tem que criar uma relação saudável com o dinheiro desde a fase infantil. E é por isso que, sabiamente, em 2010 foi criada a Estratégia Nacional de Educação Financeira pelo Decreto 7539 de 2010, que instituiu, por meio do MEC, várias entidades, Bacen, né, o Banco Central, entidades financeiras, OCIPs, Organizações da Sociedade Particular, né, ONGs, que entram nessa estratégia, Fazenda, vários ministérios, entre eles o Ministério da Fazenda e o Ministério da Educação, e vão criar uma estratégia nacional para melhorar a vida dos brasileiros, porque se chega no consenso de que o brasileiro não sabe gerir bem o seu dinheiro, e a gente vai ver, eu vou trazer a experiência Brasil e Argentina, porque afinal de contas estamos num espaço de fronteira, né? Então eu vou trazer dados de como é que isso está na Argentina e como é que isso está no Brasil, né? Como é que os dois países estão discutindo isso. Vocês vão ver que nós temos algumas semelhanças e algumas diferenças, né? Então é bem importante a gente entender esse conceito, né? E eu diria, para simplificar, educação financeira é o processo pelo qual você vai aprender a melhorar a sua compreensão sobre como você vai usar o seu dinheiro, a melhor maneira para que isso te traga bem-estar social, financeiro, físico, mental, entre outros. Bom, mas falar de produtos financeiros é uma coisa fácil. Você não vai falar para a criança lá de ações, debêntures, dividendos. Isso eu trato com os meus alunos lá na universidade, né? Toda a educação financeira, ela precisa ser pensada no contexto do território, das pessoas que estão recebendo aquela informação. E eu vou mostrar para vocês que ela é um processo de longo prazo, não é um processo de curto prazo. Você começa introduzindo os conceitos, por exemplo, de dinheiro lá para a criança. Que o dinheiro, ele surge para nós lá no final do século XVI, quando vai surgir os primeiros bancos na Suécia e na Itália, e que antigamente a gente fazia a gente sempre precisou comercializar, mas como é que a gente fazia isso? As professoras da história sabem disso, por meio do escambo. A gente trocava mercadorias, não existia moeda. Eu trocava uma vaca por um tecido, uma carne, um porco por um boi. E isso, né, o dinheiro ele vai surgir para padronizar as relações de compra, o papel moeda, né? Para criar uma medida padrão e única, também para conseguir se tornar divisível, porque eu não conseguia dividir meia vaca, né? Às vezes um tecido e uma vaca não vale a mesma coisa. A gente vai também começar a ensinar a criança a diferença entre valor e dinheiro. Vocês vão aprender que essas relações, elas começam aos pouquinhos, você vai inserindo. Então a educação financeira, ela tem que ser pensada lá na educação infantil, na educação, no ensino fundamental, nós vamos falar e vai ser o foco aqui da nossa fala. Eu escolhi o ensino fundamental porque as escolas que vocês estão introduzindo o projeto bilíngue, né, é uma escola de ensino médio, uma escola do ensino fundamental. Então eu vou focar minha fala de como auxiliar vocês a pensar como ensinar a educação financeira, tá, para brasileiros e argentinos no contexto do ensino fundamental. Que conceitos ficam mais fáceis de ensinar? Depois, no ensino médio, ela entra com outros conceitos mais avançados e a gente segue ensinando isso no ensino superior, né, nos cursos de administração, economia, etc. Então, para a criança, para a gente ensinar para a criança, é importante que a criança tornar o assunto atrativo, né? E a primeira coisa para tornar o assunto atrativo, eu já trago aqui no meu segundo slide, a Turma da Mônica. Olha só, quem é que não gosta da Turma da Mônica? Quem é que não conhece a Turma da Mônica? Todo mundo conhece, né? A Turma da Mônica, ela é um gibi internacional, muito conhecido, um gibi brasileiro, mas traduzido para diversas línguas. E o Maurício de Souza sabiamente entendeu, né, aceitou, isso é um projeto de educação financeira que surgiu uma parceria entre o Sicredi e
e o Maurício de Souza, da Turma da Mônica, para criar gibis educando as crianças em relação ao dinheiro. Olha que legal, eu vou tomar a liberdade de ler um pouquinho. Sou a Mônica, dentuça e sabichona. Nossa, por que você tá tão feliz? Pergunta Cebolinha. Acabei de receber a minha mesada. Olha, mesada, nós vamos falar da mesada quinzenada, semanada. Que bom, então, precisamos comemorar. Eu também recebi a minha. E que tal a gente ir até a esquina tomar um sorvete? Opa, boa ideia, Cebolinha. Ou pedir um sorvete com 3 bolas. E você, Mônica? Com uma bola só, Cebolinha. Estou poupando, quero comprar uma bicicleta, disse a Mônica. O Cebolinha já pensou ali na bicicleta, né? Quero comprar uma bicicleta. E aí o Cebolinha, legal, eu gostaria de comprar um skate novo para mim. E aí a Mônica já pensou no skate. O meu já era. E aí eles se dirigem, né, ao sorveteiro, quero um sorvete de uma bola só. Eu também. Então veja que interessante, né? Você vai... O que eles já estão ensinando ali? Né? Eles já estão ensinando para a criança o que fazer com a sua mesada. E que a sua mesada ela não pode ser torrada no primeiro momento, mesmo que seja para comprar um delicioso sorvete. E aqui a gente já está, então, uma necessidade fisiológica, que é de comer, né? A gente está indo para uma necessidade de bem-estar, sonhos. Todo mundo tem sonhos, a criança tem sonho. Comprar uma bicicleta. Então, você pode conversar com qual é o teu sonho? E aí os sonhos vão ser variados, né? E como conquistar esses sonhos? Essa relação, ela já pode ser inserida por meio de um gibi. E aí você já está inserindo conceitos, por exemplo, de dinheiro, que é a mesada, de poupança, né? De valor, né? Então, vejam que o que a gente está buscando por meio desse cartoon? É criar atitudes e comportamentos financeiros na criança, despertar o interesse dela para compreender melhor como ela vai atingir os seus sonhos. Isso é educação financeira. Você não vai precisar trazer conceitos muito difíceis para a criança para ela entender. De uma maneira lúdica, eu sempre digo que para criança e para adolescentes tem 2 aspectos bastante importantes para a gente ensinar, não importa onde você estiver, em qualquer país. Ele tem que ser atrativo para a criança, é o primeiro ponto, ou seja, tem que ser divertido, tem que ser legal para ela, né? Tem que despertar o interesse dela, eu diria, e tem que ser vivenciado, ela precisa experimentar a educação financeira, ela precisa fazer, ela precisa pensar. Então esses são 2 pontos bem importantes e que eu vou falar ao longo da minha fala e melhorando. Bom, mas professora Larissa, por que a gente está falando da educação financeira na escola? Isso é atual? Desde quando isso surgiu? Bom, o conceito da educação financeira, como a gente falou, ele é bastante antigo, ele já vem sendo trabalhado, mas basicamente ele é muito trabalhado no contexto empresarial, né? Muito voltado para a gestão dos negócios, né? Para a gestão do dinheiro. E quando é que ele entra efetivamente na escola? Bom, mundialmente falando, quem é referência nessa área é a OCDE, né? A OCDE em 2005, então é um tema bem recente. 2005, né? Tem bem recente, eu diria, porque é desse século, né? Que a gente começa a se preocupar com o dinheiro, com as nossas relações com o dinheiro. A OCDE cria uma cartilha internacional, que é o Financial Project, que é um projeto de finanças internacionais, que não é mais voltado para as empresas, mas sim para as pessoas físicas, voltado para a alfabetização financeira em 2005. Uma cartilha em todas as línguas para os 79 países que fazem parte da OCDE e distribui isso como um manual de finanças pessoais. Então a OCDE é uma referência na área, né? E aí ela começa a se estruturar. O Brasil, em 2010, efetivamente cria a estratégia nacional por meio do decreto federal que eu já falei, onde articula um movimento de discutir, de inserir a educação financeira nas escolas. Então, o MEC começa a entender que a educação financeira tem que ser um tema presente nas escolas, que não é um tema só para as famílias, é um tema também para as escolas. E aí a gente tem um movimento a partir da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular Brasileira, de 2017, que é o primeiro movimento da base, né, e a partir da base,
a educação financeira e fiscal, hoje eu estou focada em educação financeira, ela aparece efetivamente no currículo. Como? Como um tema transversal, tá? E contemporâneo. O que é um tema transversal e contemporâneo? Eu gosto muito de falar disso, porque eu gosto de chamar a atenção para vocês, tema contemporâneo, ou seja, é um tema atual. O MEC, né, entende que os currículos, os projetos político-pedagógicos das escolas devem conter esse tema, porque ele é um tema da vida. Quando vocês lerem a base, vocês vão entender, é um tema da vida, do cotidiano, e é mesmo, tá certo. E transversal é porque muitos de vocês, muitos professores, às vezes entendem que a educação financeira, você pode dizer, eu já trabalhava isso. Quem? O professor da matemática. Lá no ensino médio, né? Juros simples, juro composto, né? Matemática financeira, que tá no conteúdo do ensino médio. Vocês vão achar que isso é um tema da matemática e a base, sabiamente, está dizendo que tem que ser um tema transversal. O que é ser um tema transversal? Não é só da matemática. Eu posso ensinar a educação financeira na minha aula de educação física. Eu posso ensinar a educação financeira com português, com um texto. Eu posso ensinar a educação financeira na aula de ciências. Vocês vão ver que as relações ambientais são tem muita influência na educação financeira, né? Então, é um tema que perpassa todas as áreas, que deve ser trabalhado transversalmente, né? Dentro dos outros conteúdos. E aí, eu diria que na escola, basicamente, a gente quer... O que a gente está buscando, né? O significado do dinheiro em cada fase da vida. E é por isso que a base, ela divide, sabiamente, por fases. Ela insere a educação financeira no Brasil, depois eu vou mostrar para vocês que na Argentina é um pouquinho diferente. Na educação infantil, sim, na educação infantil. Já está lá posta a educação financeira na educação infantil. No ensino fundamental e no ensino médio. Então a base ela inseriu em todas as fases da educação básica a educação financeira, assim como ela tratou outros temas, né? Aqueles 10 temas que já foi tratado no módulo 1. E disse, olha, é um tema contemporâneo e você, escola, pode usar, deve usar. Lembrando que não é obrigatório. Não é obrigatório. A base propõe temas transversais. Quem escolhe é o currículo de cada estado. É vocês, professores, vocês vão fazer essas escolhas. No currículo do estado de Santa Catarina, como a gente já conversou, o estado, sabiamente, na hora daquele rol de temas, escolheu alguns como prioridades. Educação ambiental, a educação tecnológica, né, as tecnologias no ensino, e sabiamente escolheu a educação financeira e a educação fiscal como um tema do currículo do estado de Santa Catarina. Tá? Assim como a Argentina o fez em 2018 no ensino secundário, depois eu vou mostrar para vocês. Então, o que é importante a gente entender? As premissas, né? Premissas que eu estou ensinando educação financeira para quem? É importante a gente entender para quem. É para criança lá, menor que 6 anos, para criança dos 6 aos 12 anos, é para o adolescente, né? Essa é a primeira premissa, é a gente entender em que fase da vida, para quem a gente está ensinando essa educação financeira, tá? E aí, a partir dessa fase da vida, a gente diz que tem 3 pontos para ensinar a educação financeira na escola. O primeiro ponto é que isso não é uma questão de fórmula, gente. É uma questão de comportamento. Educação financeira, a gente não tem nada a ver com fórmula, não é isso. É por isso que é um conteúdo da matemática, é número, não é isso. Educação financeira é comportamento. E comportamento faz parte de todo o processo educacional de uma criança. Comportamento, gente, é basicamente cérebro, ação, emoção, razão. Então, educação financeira, vocês vão ver o pessoal da biologia que trabalha neurociência, tem muitos cursos na internet, vocês podem acessar, falando do envolvimento do cérebro, como é que a gente toma as nossas decisões? Elas são influenciadas pelas nossas sinapses, os nossos neurônios. E tem uma parte, o nosso córtex frontal, que é responsável pela nossa administração em relação ao dinheiro. Então é muito mais comportamental do que de fórmula, tá? E é por isso que eu acredito que a educação financeira ela tem que ser ministrada por várias áreas do conhecimento e não só a matemática, tá? O professor da matemática. O que ela busca, gente? Conter impulsos, né? A gente não cometer aqueles impulsos que todo mundo tem vontade. Quando a gente ganha um dinheiro, a gente já quer sair torrando. Isso é perfil, né? Tem gente que é bem
os mão de vaca, né, que a gente diz, os munheca, e tem aquelas pessoas que gastam muito, que não conseguem conter os seus impulsos. Às vezes para satisfazer uma necessidade, vamos dizer assim, mental da gente. A gente está triste, vai lá, né, as mulheres vão falar, a mulher adora gastar, adora comprar. Isso não tem... A gente vai ver que tem estudos científicos que falam que as mulheres gastam mais, tem outros que as mulheres são mais contidas, porque fazem o planejamento familiar muito mais que os homens, então isso é muito relativo, né? Não existe ainda um consenso de quem gasta mais, tá? Existem algumas tendências. Mas o que é necessário, não importa o gênero, é aprender a lidar, né? A lidar com esse desejo, a compreender quais são os limites. Por que eu poupo hoje para ter amanhã, tá? Tem um estudo que mostra, do Richardson, tá, 2015, que ele mostra que pais que parcelam muito, mesmo que têm dinheiro, tá, é um pai que gosta muito de parcelar suas compras. Eles fizeram um estudo com mais de 1.500 famílias em vários países e descobriram que pais que parcelam muito, mesmo tendo dinheiro, os filhos seguem o mesmo comportamento dos pais. Então há uma replicação daquele comportamento, né? Se tornam, e a gente sabe que parcelar não é uma boa estratégia. Por quê? Porque na parcela contém juros. Se você pode comprar à vista, é sempre mais vantajoso. Numericamente, a gente consegue perceber isso, né? Só calcular os juros e perceber que está embutido. Mas, às vezes, é uma coisa comportamental. Por isso que eu disse que a educação financeira é muito mais comportamental do que lógico, né? Se fosse, todos nós saberíamos lidar muito bem com o dinheiro. E a outra premissa que a gente busca é desenvolver hábitos que permitam à criança ter uma relação saudável e equilibrada com o dinheiro. Tá? E aí eu retomo a figurinha que está aqui, o copo cheio e o copo vazio, né? É ensinar a criança, desde pequeno, a ter uma relação saudável. Quando ela ganha a semanada, que a gente vai falar um pouquinho o que é essa semanada, é aquele dinheirinho que o pai dá toda semana. Pode ser R$1. Como é que ela gasta? Ela vai lá no primeiro dia e gasta tudo, compra tudo em bala, em chiclete, né? E aí não sobra nada. E aí você começa já a criar quais são os desejos dela, né? Como é que ela se relaciona com os seus desejos? Como é que ela se equilibra, né, em relação, o que ela pensa em relação a isso? Então é esse primeiro movimento de ensinar a criança a ter uma relação. Ela sofre com aquilo, vocês vão ver que tem crianças adultos e crianças que têm sofrimento em relação ao dinheiro. Porque o dinheiro às vezes falta na casa, na família, vê o pai e a mãe brigando por causa do dinheiro em casa. Tem gente que não tem dinheiro para comer. Então a gente vai ver que as relações de vulnerabilidade, elas interferem nessas relações. E vocês, professores, lá no dia a dia da escola, vão ver isso, tá? Vão sentir isso e vão precisar trabalhar com isso. É extremamente necessário. Tá? É da vida, é um tema da vida, da minha vida, da sua vida e da vida dos nossos alunos. Seguindo em frente, eu também gostaria de falar o porquê. Por que esse tema tem que entrar na escola? Por que entrou na escola? Por que o Estado escolheu isso como tema? E por que é importante ensinar educação financeira para as crianças? E aí eu listei 5 motivos. O primeiro deles, a BNCC. A BNCC veio, né, tá posta, ela é uma política pública, ela é um instrumento normativo, de certa forma porque ela orienta os currículos e ela vem e diz, olha, a educação financeira e a educação fiscal é um tema relevante. Então a BNCC está trazendo isso para vocês. Esse assunto é para o pai e para a mãe lidar. Não é mais, é um assunto da escola. O currículo de Santa Catarina reforça isso, porque entre as escolhas, escolheu a educação financeira como um tema contemporâneo importante. E aí eu também queria falar da educação, por que é tão importante ensinar a educação financeira para brasileiros e argentinos, já me relacionando um pouco com o espaço da fronteira. Porque Brasil e Argentina são países que a gente precisa entender as economias, gente. Esse é um tema da economia. E aí qual é a realidade das nossas economias? Economias inflacionárias. O que é inflacionária, gente? É entender que os R$100 que começa o mês, no final do mês ele não tem o mesmo poder, eu não compro as mesmas coisas. Aquela minha cesta básica de R$100, no outro mês ela vale 140. Como é que as famílias lidam com a inflação? Quantas moedas o Brasil teve? Mais de 9 moedas, gente. A Argentina, olha a crise que a gente fala de 2008 que está aí.
a pandemia do coronavírus, como isso afeta as economias emergentes como as nossas. Então, educar financeiramente, eu vou mostrar os dados do PISA mais para frente, vocês vão ver que nós estamos engatinhando em educação financeira em relação ao mundo. Nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de morar lá e ficar, a escola já é em tempo integral, né? Para eles não existe turno e contraturno, para eles a criança vai às 9 horas da manhã, né? 8 horas, 9 horas e fica até 3, 4 horas da tarde, depende. E ela tem muitas atividades para fazer, entre elas todos esses temas que hoje nós estamos discutindo e que isso já está na escola nos países de primeiro mundo há muito tempo, né? A criança tem muito mais alfabetização. Vocês vão ver pelo PISA ou não. É PISA, gente, é resultado, é indicador. A cada 10 estudantes brasileiros, apenas um tem desempenho satisfatório. E desses 4 é totalmente insatisfatório. Então, são dados que nos preocupam, tanto em Brasil quanto na Argentina. Então, como é que a gente melhora esses indicadores? Como é que a gente forma melhor esses indivíduos? Imagina que impacto isso vai ter a longo prazo na vida dessas crianças, tá? É muito importante. Outra coisa que eu gostaria de destacar, que é importante, a facilidade do acesso ao crédito. E daí, de novo, eu quero ir para quantos cartões de crédito aquela criança vê, às vezes, na carteira da mãe e do pai, né? E tu pergunta para a criança, de onde vem o dinheiro? A criança vai dizer, do cartão de crédito, vem do caixa eletrônico, tá? Quando vocês estiverem ensinando lá, e depois eu vou dar muitas dicas para vocês, de material, para usarem. Quando você pergunta, da minha mãe vem do cartão de crédito. Na verdade, o dinheiro vem do trabalho, né? Que a mãe e o pai trabalham, que ganha, né? E que o banco só é um guardião desse dinheiro. Mas esse acesso ao crédito, né? Todo dia, muitos cartões, isso faz as pessoas neurologicamente se portarem pior em relação ao dinheiro. O que é pior em relação ao dinheiro? Gastarem mais, Será que é necessário? Nós vamos discutir. O que é importante questionar a criança? Será que é necessário aquilo? Eu quero o caderno da Moranguinho. É necessário o caderno da Moranguinho? Qual é o valor do caderno da Moranguinho? Quantos cadernos mais simples que não o caderno da Moranguinho você compraria? É isso que vocês vão basicamente começar a ensinar para a criança. A diferença entre desejo e necessidade, tá? E o acesso, né, esse aumento do acesso ao crédito, o aumento do consumo, nós estamos num período, né, esse século é o século do consumo. Quando a gente fala vocês terão também módulo de educação ambiental, a gente fala, se a gente continuar consumindo, se o mundo, o planeta Terra continuar consumindo do mesmo jeito que consome hoje, nós precisamos de mais 4 planetas para botar todo o nosso lixo, tá? Então, vejam que o consumo, ele exacerba, ele extrapola esse limite, essa nossa relação com o dinheiro. Ele nos provoca, ele nos estimula, ele cria emoções na gente que nos fazem perder a noção racional do que a gente deveria fazer com o nosso dinheiro. E com a criança não é diferente. Leva a criança num shopping center, ela fica louca. Por que a maioria dos pais não gosta de levar as crianças para fazer compras no mercado? Porque a criança ela não quer um docinho, ela quer vários. Ela não quer um brinquedo, ela quer vários. Então essa relação, e aí a tecnologia também, se por um lado ela nos ajuda, talvez ela nos atrapalhe, em outros a criança hoje ela tá ali no tablet e tá vindo, né, produtos, né? Ela tá olhando a Peppa, ela tá olhando a Patrulha Canina e vem uma mensagem, ela nem lê, mas ela sabe, mamãe, eu quero, né? E aí o papai, como é que o desejo dela afeta no orçamento familiar da família? Então essas coisas vão despertar são essenciais de serem discutidas e não mais só no ambiente familiar. Elas são necessárias de ser discutidas no ambiente escolar. A escola tem um papel importante, nós professores temos um papel importante de educar essa criança. Às vezes a criança passa mais tempo na escola do que em casa, especialmente numa escola em tempo integral, que é uma proposta também da escola bilíngue, né, que vocês estão. Também é importante, gente, eu não posso deixar de falar, é importante por causa daquele item lá, o 5º item, a inadimplência. Pessoal, nós vivemos num país de inadimplentes. E daí é importante fazer a diferença entre endividados e inadimplentes. Endividado, praticamente todos nós somos. Toda aquela pessoa que tem alguma dívida, né? Que pega um determinado recurso parcelado, né? Que compra, se a gente compra qualquer coisa parcelada, a gente é um endividado, a gente tem dívidas a pagar, né? A gente tem um valor devendo para alguém.
O problema não é o endividamento, o problema é o endividamento exacerbado que nos leva à inadimplência. O que é a inadimplência? É o não cumprimento dos nossos compromissos financeiros. E olha, pasmem, segundo o Serasa Experian Brasil, que é quem controla, basicamente faz estatística em relação ao número de inadimplentes, até dezembro de 2019 nós somos 63,8 milhões de pessoas inadimplentes. É muita gente. Quase 64 milhões de pessoas estão em situação de inadimplência. O que significa? Elas estão lá no cadastro do negativo, estão no Serasa, né? Tem o nome sujo que a gente chama, né? O que é um nome sujo? As crianças perguntam, o que é um nome sujo? Meu pai está com o nome sujo, prof. Não posso comprar no barzinho da esquina. O que isso representa? Explicar isso para a criança, né? Se ela tem aquela curiosidade. E a gente tem a Country Matters, que é uma organização internacional, e eu peguei o dado dos argentinos. Os argentinos têm 42, quase 43 milhões de argentinos também inadimplentes. Tá? Vejam que os dois países têm um número bem significativo de pessoas com problema em relação ao dinheiro. Então, gente, a gente quer ensinar para a criança agora para evitar adultos doentes no futuro. Por que é tão importante o trabalho que vocês vão fazer sobre educação financeira? Porque certamente a longo prazo vocês mudarão esses números. Eu acredito nisso, as pesquisas mostram isso, países que investiram maciçamente na educação, na alfabetização financeira, têm mudado esses números. E é por isso que a gente tem que ensinar a educação financeira para os nossos alunos. Eu também gostaria de falar agora mais focado para vocês sobre a educação financeira no ensino fundamental. Eu disse que no Brasil ela está presente, a BNCC bota no infantil, fundamental e médio, mas aqui na minha fala, como a escola de Dionísio, que está entrando agora no programa, ela é do ensino fundamental, eu quis focar aqui para trazer pontos que vocês podem ensinar. Então, o que ensinar para o aluno, né, professora? Vocês poderiam me perguntar. Basicamente, no ensino fundamental, a gente quer, dentro das competências e habilidades da BNCC, eu listei algumas coisas que eu acho interessante trazer para vocês, que são as habilidades que vocês podem desenvolver nos seus alunos, tá? A partir de cada fase do ensino fundamental, fase inicial e fase final. Aqui eu vou falar de modo geral e depois eu vou mostrar um pouquinho mais específico por cada fase. Vocês podem ensinar para o aluno a diferença entre querer e precisar. O professor pode fazer um trabalhinho lá entre o que ele quer e o que ele precisa, né? Não desperdiçar, trabalhar já com as questões do desperdício na sala de aula, isso também é um aspecto de educação ambiental e de educação financeira, por que não? Tá? Controlar a impulsão do aluno, depois eu vou dar exemplos mais claros, né? O caro e o barato, já dá para ensinar para os alunos, por que o livro da Moranguinho é mais caro? Quantos livros com o mesmo valor, com as moedinhas que eu tenho da Moranguinho, para comprar o livrinho da Moranguinho eu compro outro, né? O planejamento financeiro, já mais indo para as fases finais, né? Como planejar, fazer o planejamento, por que não um planejamento financeiro da família, da casa? A educação financeira, ela tem uma grande característica maravilhosa, você não educa só o aluno, você está educando os pais, porque a educação financeira, ela funciona como um multiplicador. O aluno leva, depois que ele aprende, ele leva para casa e passa para o pai, que passa para o vizinho, que passa para o tio. Então, ela tem essa característica, ela tem um efeito cascata, né? A tomada de decisão, ensinar os alunos a fazer escolhas mesmos, né? Poupar e doar é uma relação bastante interessante também, que a gente precisa pensar, né? E ensinar para o aluno, tá? Tudo isso são habilidades que a gente pode desenvolver. Aqui eu trago alguns quadros para mostrar mais especificamente como desenvolver a educação financeira na prática da escola e sua relação com o currículo. Então, mostrando um pouquinho que conceitos desenvolver e que comportamentos a gente está esperando. Então, lá na educação infantil, a gente já pode trabalhar a educação financeira na educação infantil com os conceitos de convívio social, solidariedade e meio ambiente. Dá para trabalhar o caro, o barato, o desperdício, fazer escolhas e o doar. Por exemplo, aqui eu trago alguns exemplos. A gente pode trabalhar com a criança o cuidar e o valorizar os objetos pessoais, né? Eu vejo na escolinha do meu sobrinho, que tem 4 anos e que está na educação infantil, eles trocando os brinquedos. E aí um tem que cuidar do brinquedo do outro, né? Para não estragar,
não desperdiçar o comportamento da sala de aula. A professora já ensinou para eles a distribuição de guardar as coisas, né? A questão do desperdício, do lixo. Então são pontos. Outra coisa que na educação infantil a gente pode ensinar é desenvolver a percepção do outro, né? Desenvolver a percepção e a importância dos colegas e dos professores. Isso é o ser, né? Que deve ser muito mais valorizado. Então, que espaço eu ocupo com os meus professores, o carinho entre os colegas, porque respeitar o material, o brinquedinho do outro, muito mais do que a valorização dos objetos, do ter. Essa é o que a gente discute, a prevalência do ser e minimizar o ter, né? Então, começar a despertar na criança o que ela é, qual é o papel que ela tem na sociedade e de não valorizar tanto o ter. O meu brinquedo é melhor que o do colega, a minha sala de aula eu deixo toda bagunçada, o lixo eu não separo. O meu sobrinho de 4 anos já vai lá, o menor 1 ano e 7 meses já sabe qual é o lixo reciclável e qual é o lixo orgânico. Ele vai lá automaticamente e bota às vezes melhor do que a gente. Isso ele está aprendendo na escola, né? Então é muito legal. No ensino fundamental, foco aqui das escolas que estão fazendo parte do projeto, né, do 1º ao 5º ano, já dá para desenvolver conceitos de cidadania, solidariedade, consumo consciente, planejamento financeiro. Os princípios, querer e precisar, né? Então, começar já a diferenciar, tu quer ou tu precisa disso, tá? O não desperdiçar, a educação ambiental vem junto, o autocontrole, né? Bem interessante. O orçamento dos gastos e já essa relação de poupar a mesada, a semanada, eu vou falar. E o que a gente está buscando? Refletir o consumo consciente, o impacto que eu, ser humano, gero nos outros. Por que eu como 10 balinhas? Né? Porque que isso gera para o meio ambiente e economicamente o que isso gera para a minha família? Tá? O planejar as minhas compras. Qual é os teus desejos? Eu desejo uma bicicleta, mas o que tu faz para conseguir a tua bicicleta? Tá? Então tem muitos trabalhos em CART, né? Pesquisa de preço, né? Aprender a diferenciar a necessidade com o desejo, o professor já pode inserir, né? E um pouco a responsabilidade social, já dá para inserir essa coisa de doar, né? E aí a gente pode fazer trabalhos bem legais com os alunos, nesse de doar o tempo, não é só doar dinheiro. O aluno não tem dinheiro porque ele não tem trabalho, mas ele pode doar tempo. E aí ele tem os projetos, né? Que projetos sociais a escola pode fazer em outras inserções na comunidade que vão já despertar essa consciência no aluno, né? Tem muitas escolas fazendo isso, né? Trabalho voluntário, eu diria. Já no ensino fundamental, nas fases finais, do 6º ao 9º ano, a gente já pode entrar com aspectos de sustentabilidade econômica, social, ecológica e energética, tá? E aí entra ciências também, né? Dá para trabalhar os aspectos de energia, quanto se gasta para fabricar aquele produto, né? Os aspectos de água, de economia da água na escola, tá? Isso também vai entrar um pouquinho lá na educação fiscal, educação financeira e fiscal, elas têm muita relação, tá? O querer e o precisar, de novo, o não desperdiçar, o controlar as compras por impulso, o caro, o barato. Aqui já dá para fazer o planejamento financeiro e já dá para explicar para o aluno a poupança, como é que funciona a poupança, né? E aí a gente já pode trabalhar o descarte correto dos materiais, dos alimentos na escola, refletir sobre os problemas ecológicos e energéticos. Veja que isso aqui não é tema de um professor de matemática só, é do pedagogo, é do professor de ciências, é do professor de inglês, por que não, espanhol, tá? Que vai trazer um texto sobre ecologia, sobre consumo consciente, e isso você estará despertando, trabalhando aspectos da educação financeira. O ensino médico, tem muita gente que me diz, a Argentina, o que nos difere da Argentina é que a Argentina colocou nos currículos, a partir de 2018, e na verdade ainda não entrou propriamente dito, eu vou mostrar depois mais para frente, porque é uma lei nacional e na Argentina tem algumas particularidades na educação da Argentina que as províncias têm que legislar sobre determinadas escolas, né? A gente tem uma estrutura hierárquica do país diferente, eles têm províncias, nós não temos isso aqui no Brasil. E aí a educação financeira ela foi entendida pelo governo nacional que ela deveria só entrar na escola secundária, ela não está no infantil nem no ensino primário, tá?
Então, aqui no Brasil nós somos diferentes, na verdade o Brasil avançou mais nesse sentido e colocou em todos os níveis da educação básica, né? E só que tem muita gente que me diz, professora, a gente está ensinando educação financeira só para o ensino médio, porque é muito complexo, não dá para ensinar para criança. E eu diria que isso não é um bom caminho, tá? O caminho ideal, né? O caminho que seria o mais interessante é trabalhar desde pequenininho, né? Desde lá da escola infantil até o ensino médio. Claro que no ensino médio você consegue trabalhar mais aspectos, né? Porque o ensino médio o aluno já tem uma maturidade maior, então você consegue trabalhar, por exemplo, matemática financeira, juro, por que comprar à vista do que não comprar a prazo? Lá o aluno ainda no ensino fundamental, ele está aprendendo as equações, né, o sistema numérico, o sistema monetário, e aqui ele já tem esse conhecimento, né? Tanto que o PISA é aplicado com alunos de 15 anos, né? Então é alunos do ensino médio para ver. O PISA, o que é o PISA? O PISA é uma avaliação internacional do nível da educação como um todo, né? É um projeto internacional que visa avaliar o nível educacional dos estudantes de 15 anos. Ele é aplicado pela OCDE em 79 países, né? E entre os temas, ele aplica conhecimentos da matemática, da ciência, do currículo básico, ele também aplicou em 20 países sobre educação financeira. Depois eu vou mostrar para vocês os resultados. Ele aplicou em 2015 e 2018. Foi as 2 primeiras vezes que foi aplicado para ver como é que estava a alfabetização. E aí, no ensino médio, a gente pode trabalhar um pouquinho os conceitos de empreendedorismo, ética, uso do dinheiro, liquidez, rentabilidade, né? Porque poupar, quais as melhores alternativas para poupar o dinheiro, né? O aluno já está começando a se inserir no mercado de trabalho, né? Já começa aquela ideia de para onde eu vou, né? Na minha fase adulta. E aí vocês podem trabalhar com eles conceitos mais avançados, né, no ensino médio, de planejamento financeiro, o aluno fazer um planejamento financeiro, fazer o planejamento financeiro da sua casa, o planejamento de um projeto, né, aprender a captar recursos, por que não, gerenciar o consumo da casa. Então, é interessante ver essa evolução e que essa evolução ela seja gradual, você também não joga tudo no aluno só no ensino médio, né. Eu acho que o Brasil acertou melhor quando colocou em todas as fases gradualmente. A gente aprende muito mais alguma coisa quando ela é feita de forma gradual e não, né? Eu vou jogar todo aquele conteúdo lá. Então, resumindo, o que podemos ensinar para os nossos alunos? E aqui eu trago uma figura, né? Que inclusive vocês vão encontrar nos livros, nos materiais que eu vou disponibilizar depois como dica, né? E que eu acho que é bem interessante, faz um resuminho de tudo aquilo que eu falei até agora. Na educação infantil, o que vocês podem ensinar, né? A criança precisa saber o que é o dinheiro, né? Que o dinheiro existe e que ele não está ali para satisfazer todas as nossas necessidades, né? Então, nesse momento, a criança ela deve, por exemplo, o que vocês já podem despertar na criança? O cofrinho, né? Para guardar os presentes. A criança, ainda mesmo que ela não lide com dinheiro propriamente dito, ela ganha, né, presentes da família, e aí os professores podem estimular o início da primeira noção de poupar por meio do cofrinho. Tá ali o porquinho, né, onde a criança vai começar a guardar as moedinhas que ela ganha. Isso é um comportamento que a gente pode, professor, fazer com o auxílio dos pais, né, para comprar os brinquedos mais caros, aquele caderninho da Turminha da Mônica, a bolsinha da Moranguinho, né? Então vocês já podem despertar. No ensino fundamental a gente tem um leque maior para trabalhar, né? Nas fases do 1º ao 2º ano, começar a introduzir a alfabetização das 4 operações matemáticas, somar, diminuir, né? Dividir, e aí a gente já pode fazer isso com o dinheiro, né? Além de apresentar os números, começar já a introduzir a moeda, né? O dinheiro nessas divisões, para a criança comece a entender o conceito já de valor e de dinheiro. E aí também para os pais, e aí os professores podem estimular, né?
A semanada. O que é a semanada? Tem a mesada, a quinzenada e a semanada. A semanada é que os pais já começam, meu sobrinho de 4 anos já tem isso, né? Ele recebe um dinheirinho por semana, né? É um valor que os pais dão para gastar na escola. E aí os professores podem ensinar como é que ele gasta essa semanada. Será que ele gasta tudo no primeiro dia? Como é que ele divide a semanada dele para que todo dia ele possa comprar o lanchinho na escola, né? E guardar um pouquinho, quem sabe, para gastar lá no clube, nas férias. No terceiro, quarto ano, a gente já pode introduzir as noções de emprestar, né? E aí já emprestar alguma coisa para o colega, né? Desenvolver as feirinhas na escola, né? Que eu acho bem interessante. E aí a semanada já pode virar quinzenada. O aluno já consegue administrar por 15 dias o seu dinheiro, né? Aquele dinheiro que ele recebe dos pais, não é a escola, mas aquele dinheirinho que ele recebeu dos pais. Para gerenciar na escola. Na verdade, a escola é o mercadinho para ele, né? Para ele vai ser ali que vai começar a ocorrer as relações de troca, né? Ele vai comprar na cantina, né? Da escola. Do 5º ao 6º ano, fica mais claro que o dinheiro vem por meio do trabalho, então já começar a inserir de onde é que vem o dinheiro, né? Noções de aposentadoria, por que a gente economiza, né, pessoal, o dinheiro para lá no final o que é a aposentadoria, como é que a vovó e o vovô vivem se eles não trabalham mais, é porque ele trabalhou, guardou e aí no final ele pode receber. E aí a gente diz que no 5º ao 6º ano os pais já podem inserir a mesada, que é aquele valor pro mês todo, né? E aí é interessante, né, a gente também ajudar o aluno a pensar como gerenciar essa mesada. Do 7º ao 9º ano, a criança começa a entender que há diferença entre as classes sociais, né? Aqui você já consegue mostrar que há as relações com o trabalho, né? Algumas profissões pagam mais, outras menos, e a criança, ela mesma desperta isso, né? Quero ser médico, porque médico ganha mais. Então, desmistificar essas relações, né? E trazer por que essa relação com o dinheiro é tão, né? A gente já tem essa evidência tão forte, né? E, de repente, planejar a compra de um bem, um projeto para a escola, né? E aí a gente pode já relacionar com as operações mais avançadas, né? Já inserir os conceitos de juro, de investimento, para ir para o ensino médio já com a matemática financeira bem presente. Aqui, no próximo slide, eu trago para vocês um pouco também um pouco mais esmiuçados, de aspectos que vocês no ensino fundamental devem discutir com os seus alunos. Por que esperar agora para ter no futuro, né? Então esse sentimento, essa habilidade do aluno, a gente já tem que criar lá desde as séries iniciais. Por que economizar? Né? Por que a gente fala tanto de poupar, né? Por que poupar é importante? Por que não ter agora para ter no futuro? Por que adiar sonhos, né? Isso é bem importante, a gente já pode criar essa relação e explicar isso para o aluno lá na escola. A tolerância às frustrações também é um tema bastante importante para a gente trabalhar com os alunos, né? Como é que o professor, isso também vai para os pais, se relaciona com o mau desempenho, né? Eu tive um mau desempenho, as pessoas conversam com a minha nota baixa, o que isso implica na minha vida, né? E a frustração, por que o meu coleguinha tem um Nike e eu não tenho, né? O exercício, né, o professor já pode ensinar essas questões de valor e de dinheiro, né, e que vão repercutir no sentimento de tolerância e frustração. Tá? Bastante importante nessas nossas relações com o dinheiro. Regras de convívio social são bem importantes, nós já falamos isso anteriormente, né? O que eles podem fazer e o que eles não podem fazer no espaço escolar. Professor, isso tem a ver com educação? Sim, tem a ver com educação financeira. Os alunos que entendem melhor como se dá as relações de convívio social e são mais educados financeiramente, conseguem se relacionar melhor com o dinheiro, né? Tem uma vida financeira um pouco melhor. O valor do dinheiro é bem importante, né? E aí aqui eu quero fazer uma relação lá, né? E aí trazer um pouco do projeto, né? Do PAIF, do projeto da fronteira, né? Essa relação intercultural entre a fronteira, né? Quantos reais e quantos pesos eu preciso para comprar um picolé, né? Então,
Se eu for na Argentina, quanto que eu vou precisar? Se eu for no Brasil, quanto que eu vou precisar? Por que na Argentina é mais caro, é mais barato, por que no Brasil não é? E vice-versa. Então, fazer esse cruze, né? O que é o cruze? É o professor brasileiro que vai lá na Argentina falar para os alunos argentinos e o argentino que vem no Brasil. Então, ainda mais no espaço de fronteira, essas questões financeiras elas ficam mais evidentes ainda, né? Por que o brasileiro atravessa a fronteira para consumir lá, né? Que relações estão envolvidas ali, né? Por que a moeda, uma moeda vale uma coisa, a outra vale outra, né? Então são relações bastante importantes, né? E por que uma coisa é mais barata num país do que no outro, ou mais cara num do que no outro? Eu acho que isso são discussões que permeiam as questões interculturais, né? Especialmente do espaço do território da fronteira, e que fazem a gente se educar financeiramente melhor, né? Definir prioridades e fazer escolhas, o que é necessidade e o que é desejo, já começar a trabalhar, o que precisa, né? E aí aqui a gente tem vários aspectos, né? Tem aquele aluno que os desejos deles às vezes são tão simples. Eu nunca me esqueço de um trabalho que eu vi um aluno apresentando que ele disse que o desejo dele era ter comida todo dia na mesa, né? Enquanto que o outro era comprar um carro, que o pai pudesse comprar um carro chique e bonito para ele passear no final de semana. Então, veja como essas relações sociais, econômicas, culturais, elas começam a aparecer já lá na criança, e aí a gente precisa já ir mostrando as relações que estão envolvidas ali, né? Como o estudante usa a sua mesada? Então, fazer essa pergunta, né? Nós vamos fazer um experimento aqui na sala de aula. Quem tem mesada? Então, os alunos vão... Quanto que ganha? Quanto que é a tua mesada? Que você faz com a sua mesada? Você guarda? Então, são aspectos que vocês, professores, já podem ensinar, ensinando matemática, ciências, etc. Aqui eu quero mostrar um pouquinho o cenário da educação financeira na fronteira Brasil e Argentina, né? Eu quero trazer alguns números para mostrar para vocês como é que esse tema está sendo desenvolvido na Argentina e no Brasil, até porque vocês, professores, aí nesse momento de compartilhamento com os professores argentinos, saibam de como é que estão essas coisas lá. Eu trago aqui uma tabela que eu achei bem interessante, que está no texto da Ana Maria, né? A Ana Maria Almeida é uma referência na nossa área em educação, ela é da Universidade de São Paulo, tá? E ela publicou um artigo bem recente, de 2017, sobre o impacto da educação pública e privada na formação escolar, né? E aqui eu saio um pouco da educação financeira, mas para mostrar um pouco das diferenças entre Brasil e Argentina. No Brasil, se vocês olharem aqui, a tabela está apresentando o Brasil, a população matriculada na escola, né, por nível e etapa do ensino, nos quantis de renda. Então, essa aqui é as faixas etárias de renda, a gente tem os de menor renda, pessoas que ganham, aqui ela fez um estudo de 2007 a 2014, né, 7 anos aí, um estudo longitudinal, a renda de 76 a 168, 166 salários mínimos, né, que a pessoa ganha, salário médio, 176 e assim sucessivamente. Então aqui nós temos os de menor classe, maior classe, e dividiu a educação infantil, fundamental, médio e ensino superior. Eu gostaria de chamar a atenção que no Brasil, quem é que se destaca? A escola pública. A escola pública, ela se destaca, isso é a proporção de alunos por renda em cada faixa. Olha lá, 91 para 9 na privada, com esse salário. 79 para 21. Lá mesmo no último cantil, nos mais caros, vejam que nós temos 42 para 58. Claro que quanto maior a renda, vai para a escola particular, né? Mas observe que a escola pública, ela tem muita relevância no infantil, ela vai aumentando no fundamental. Vejo que a pública aumenta mesmo nas rendas mais altas, né? No ensino médio também, olha o ensino médio aqui na escola pública, muito fortemente. E no ensino superior, né? Também tem as universidades públicas, mas aqui se difere um pouquinho, mais na privada. Mas na educação básica, vocês podem destacar, que eu coloco aqui, o papel da escola pública. Então, no Brasil, a escola pública, gente, ela tem muita relevância, né? A maioria dos nossos estudantes, inclusive os de alta renda, também estão na escola pública.
E os indivíduos com renda familiar mais baixa, a escola pública ainda é mais importante, gente. Por isso que a escola pública ela precisa pensar o currículo. Ela precisa pensar os temas contemporâneos. Ela precisa pensar os temas transversais. Isso tem que estar muito evidente nas relações, né? Porque são pontos que vão reforçar a escola pública e que vão capacitar melhor os nossos alunos. Olha como isso muda na Argentina. Na Argentina, nós temos a escola privada. A Argentina ela tem uma estrutura administrativa diferente, né? A educação na Argentina, os aspectos culturais na Argentina, a educação na Argentina ela é mais centralizada. Aqui no Brasil, nós sabemos que as escolas municipais e estaduais, o ensino básico fica muito mais para o município e para os estados ofertar, e a federação fica com o ensino superior. Na Argentina, é muito mais centralizada, então o sistema federal ele responde também pelas escolas primárias e secundárias com algumas autonomias às províncias. E aí a gente tem um cenário um pouco diferente. É o mesmo, só que aqui em dólar, tá? Vocês depois podem olhar melhor a tabela, esses slides vão ficar com vocês. Vocês podem ver, né, que basicamente a escola privada, ela se destaca muito na Argentina. Olha, é uma proporção... No ensino fundamental tem muito mais alunos e quanto maior a renda, obviamente, mais alunos estão na escola privada. A escola privada tem uma evidência maior. Aqui, né, na educação infantil, ela vem a pública mais, e aí ainda o ensino infantil ainda está muito no privado, mas quando a gente entra no ensino fundamental e médio, a gente começa a observar que à medida em que que o poder aquisitivo das pessoas aumentam, elas vão para o privado, como se o ensino privado fosse melhor, né? Então aqui eu coloquei o papel da escola privada. As escolas privadas recebem sistematicamente uma maior proporção de alunos oriundos das famílias mais privilegiadas em todos os níveis. E aí, na Argentina, eles têm uma discussão que a educação financeira já estava presente nas escolas, porque as escolas privadas já discutiam isso, né? No Brasil, algumas pessoas me dizem assim, professora, nós na nossa escola a gente já tem educação financeira. E aí eu perguntava, mas qual é a escola? Ah, uma escolinha privada, é a creche privada. E nós, pelo slide anterior, a escola pública forma muito mais pessoas, né, no Brasil. Então, por isso a importância. Por que eu estou falando isso? Porque o papel de cada ente público e privado tem muita influência na educação financeira, tá? E na Argentina, talvez esse cenário explique as razões de nós termos cenários tão diferentes. Será, eu fiz uma pergunta ali em cima, a educação financeira é um privilégio da escola privada? Será que só a escola privada tem? Nas escolas privadas a gente tem muito mais atividades, o aluno fica mais tempo, às vezes o aluno tem natação, porque tem muito mais infraestrutura, né, gente? Porque falar de currículo, como o professor Elcio brilhantemente falou na sua fala, implica em outras questões, que a formação de professores, materiais, estrutura, né? E a escola privada, ela tem uma estrutura melhor que a pública. Só que nós precisamos compensar essas disparidades. Se nós olharmos para o Brasil instituiu a educação financeira a partir da BNCC. E a educação financeira ela tem que estar entre os currículos a partir de 2020. Então, a partir de 2020, com a BNCC, para aquelas escolas que disseram sim a esse tema, tem que começar a trabalhar. Tá? Na Argentina, como é que está isso? A Argentina ela não instituiu a educação financeira em todas as fases, tá? Nós temos lá a lei de financiamento produtivo, a lei de financiamento produtivo. O que é essa lei? Essa é uma lei de 2018, editada pelo presidente da Argentina, que inclui, a partir de uma parceria, de um convênio entre a Fazenda, o Ministério da Fazenda, do Ministério da Fazenda Pública, e o Ministério da Educação, a educação financeira no ensino secundário, que equivaleria ao ensino médio aqui. E esse plano também criou um Plano Nacional de Educação Financeira, nacional, tá? Que tem metas para até 2023, para a Argentina progressivamente ir trabalhando na educação financeira. Na Argentina, a educação financeira ela não está como uma proposta curricular lá nos projetos políticos e pedagógicos de todas as escolas. Isso é facultativo, vamos dizer assim, e para as escolas secundárias.
Uma outra variável na Argentina que é importante a gente destacar é que tem esse conflito da centralidade da educação e a educação ainda muito centrada no privado, tá? Essa lei, mesmo colocando por meio desse convênio, estimulando a educação financeira, ela fica facultativa às escolas secundárias. E é importante notar que também as províncias na Argentina têm que adotar esses temas, o que não aconteceu em muitas províncias. A gente tem na província de Misiones mais escolas que adotaram a educação financeira do que em outras províncias na Argentina. Então, ainda há uma discussão educacional na Argentina de como se inserir. Outra variável que, se vocês forem ler lá, para o cenário na Argentina, é que está muito centrado no Banco Central da Argentina, nessas formações, e não uma postura do Ministério da Educação. Então, há toda uma discussão que se fala, estão querendo inserir os bancos na escola, a gente não tem que pensar assim, mas ainda está muito centrado como uma proposta que venha dos bancos argentinos. Aqui eu trouxe duas notícias, depois vocês vão poder clicar nelas, elas estão como links aí para vocês, que eu queria destacar, né? Mesmo que nós temos, aqui no Brasil é uma política pública, na Argentina ainda está entrando essa política pública, né? Eu tenho duas notícias que eu queria destacar aqui para vocês, né? Bem atuais, são duas notícias de 2020, tá? A primeira em português, educação financeira ainda não é realidade nas escolas brasileiras. Não é mesmo, tá? Se vocês entrarem, vocês vão ler a notícia. Mesmo que a gente já crie a educação financeira como uma política, ela ainda não é realidade. O melhor estado hoje vocês vão ver que a notícia vai trazer como é que ela está nesse cenário. O próprio CONEF fez uma estatística por meio da EF Brasil. O melhor estado que a gente tem é o Espírito Santo e o estado do Tocantins, que 30% das escolas, sejam públicas ou privadas, têm educação financeira no currículo. Então ainda é muito baixo, não é um cenário que chegou em todas as escolas. Nós precisamos melhorar essa política pública, se é que entendemos que ela é uma política pública, e eu espero muito que ela seja e que vocês consigam perceber a necessidade de trabalhar esses temas, especialmente no espaço da fronteira também, tá? E aqui na Argentina, perdoe o meu espanhol que não é dos melhores, mas eu vou tentar ler, a educação financeira é obrigatória, pero todavia não se aplica em las secundárias, né? Então aqui a notícia vai trazer basicamente que a educação financeira é obrigatória por lei, a lei de financiamento produtivo, mas ela só se aplica às escolas secundárias. E aí, se vocês também entrarem na notícia, além daquele aspecto do mercado financeiro, né, que é uma discussão muito, quem é que está dando essa formação? Bancos. E daí é banco querendo entrar na escola, né, e não é isso. A ideia é que não seja essa, né, fazer marketing de um determinado banco. Vocês vão ver que mesmo nas escolas secundárias tem muita dificuldade de entrar lá, porque é uma lei nacional e quem faz a gestão final da escola lá é a província. Então ainda há um conflito entre se a província vai ou não instituir como obrigatória para aquele âmbito, né, para aquele território. E é por isso que a gente vê províncias, como eu falei, com maior número de escolas colocando, e tem províncias que nenhuma escola trabalha isso, tá, no projeto político-pedagógico. Ainda sobre o cenário, eu quis fazer um gráfico, uma tabela aqui para vocês. Eu quero trazer um pouco o cenário na América Latina, né? Aqui nós temos uma tabela produzida pela OCDE de 2016, a fonte está lá. Nós temos uma escala, pessoal, que é bem interessante, que é a OCDE, eu já falei dela lá no início, em 2015, que criou aquele projeto para avaliar a alfabetização financeira dos brasileiros, tá? Dos brasileiros, do mundo como um todo, e criou uma escala onde divide em conhecimento, atitudes, comportamento e educação financeira. Essa escala, ela é formada, é um questionário que é aplicado com as mais variadas pessoas, aqui não é estudantes, depois eu vou falar do PISA, é com as mais variadas, 1.700 pessoas em cada país. Ela aplicou essa escala em 20 países, ela tem 79 países membros, incluindo o Brasil e a Argentina, para avaliar o nível de conhecimento
Então são um questionário com perguntas, né, de conhecimento financeiro, atitudes, que é comportamento, perdão, atitudes que que a pessoa tomaria frente, o comportamento, e a educação financeira daí é o total, qual é o desempenho da população. E daí eu queria destacar que Brasil e Argentina estão nos piores desempenhos na América Latina. Nesta fronteira de Brasil e Argentina, no cenário que nós estamos muito pior que o Chile, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, que são os da América Latina que foram avaliados. O desempenho final da Argentina foi 12, perdão, do Brasil foi 12 e da Argentina foi 11. A Argentina ficou abaixo do Brasil, né? E nós precisamos, obviamente, o que isso nos remete? Nós precisamos melhorar, ainda que em conhecimento, a gente teve o pior desempenho, Brasil, Argentina 4, em alguns momentos a atitude dos argentinos 2,9, dos brasileiros 4,6, comportamento 3,1. Então veja que brasileiros e argentinos estão nos piores desempenhos. É aquilo que eu falei para vocês. Com essa informação, nós descobrimos que somos analfabetos financeiros. E por que somos analfabetos? Porque a média mundial para considerar mínimo satisfatório é 13,7. Vejo que o Brasil está com 12 e a Argentina está com 11. Nós estamos muito abaixo, que é aquilo que eu te disse para vocês. A cada 10 brasileiros, apenas uma pessoa entende de educação financeira, de finanças pessoais. E esse cenário piora muito, tá? Porque 4, quase 5 na Argentina, argentinos não entendem, não conseguem tomar decisões corretas em relação ao dinheiro. E isso, obviamente, vai ter consequências trágicas, né? Ainda trazendo um pouquinho mais do PISA, né? O PISA é com estudantes. A gente teve um PISA em 2015, um PISA em 2018 e tanto o Brasil quanto a Argentina foram muito maus, tiveram maus desempenhos os estudantes. Estudantes de 15 anos. A Argentina e o Brasil teve 398 acertos na área de educação financeira, quando o mínimo exigido é 400. E a Argentina ficou pior ainda, 372 acertos. E, né, com desempenho mais baixo ainda. Então isso nos revela quão importante é trabalhar esse tema nas escolas, né? Eu trago esse gráfico para mostrar e quanto a gente ainda está engatinhando em relação aos nossos co-irmãos, né, os nossos vizinhos aqui na América Latina. França tem os melhores desempenhos, chega a quase 15, né, e o máximo é 17. Então a gente consegue ver que os países nórdicos, né, têm um desempenho muito melhor porque eles já desenvolvem há bastante tempo tanto a formação integral do sujeito quanto os temas contemporâneos. Aqui eu queria trazer para vocês então quais são os desafios da educação financeira, né, de modo geral, tanto no Brasil quanto na Argentina, né. O primeiro ponto, claro que o meu foco é aqui o lado brasileiro, né? É integrar a educação financeira à educação básica. Eu acho que a gente precisa entender ela como um tema importante e que ela faça parte da educação básica. E aqui da educação básica eu falo como um todo, desde do infantil, fundamental e médio, né? Mesmo que nós já temos a BNCC, cabe a cada escola e a cada estado incluir. Sabiamente, o estado de Santa Catarina tomou uma decisão acertada, na minha opinião, de escolher. Mas quem vai desenvolver são vocês, professores. Isso só vai dar certo se vocês, professores, encarar como importante. E mais ainda, se formarem, porque como é que a gente ensina para o aluno algo que a gente não sabe, né? Eu preciso me sentir seguro para ensinar para os meus alunos a fazer a gestão do dinheiro. Na verdade, a gente está se educando para educar um dos nossos alunos, porque a gente também está aprendendo com isso, todo dia, né? A gente está aprendendo. Então, fazer cursos, fazer formação, né, nessa área é bem importante. Discutir e avaliar o letramento financeiro, gente. A gente fala muito em letramento, né, lá na BNCC. O que é o letramento financeiro? É que o aluno consiga refletir no desempenho. A gente precisa melhorar esses desempenhos do PISA, né? Isso precisa ser refletir em indicadores. A gente precisa melhorar esse nível do nosso aluno, né? E trazer isso para a sala de aula. Se a gente não trouxermos para a sala de aula essa questão do letramento, fazer eles exercitarem mesmo, seja com problemas matemáticos, problemas diários, ciência, matemática e assim sucessivamente, a gente não vai conseguir despertar isso.
fomentar a estratégia nacional de educação financeira e sua relação com as políticas curriculares. Hoje a estratégia nacional está instituída, né, mas infelizmente por algumas medidas políticas o governo federal destituiu o CONEF, por exemplo, que eram as entidades que estavam fomentando cursos, capacitação, material em relação a isso. A gente não pode perder essa estratégia e continuar fomentando, né, melhorar as nossas políticas públicas, desde material didático para o professor, formação, para que ele consiga, de fato, a gente ter uma estratégia nacional. A educação financeira deve ser vista na cultura da escola. Gente, é bem importante esse ponto aqui. O que eu estou querendo dizer quando eu digo que ela precisa estar na cultura da escola? Ela não é um tema para o professor e para aquela sala de aula, ela é um tema para a escola. Como é que a escola faz como é que o diretor da escola administra as finanças da escola? Que projetos a gente pode fazer para melhorar a nossa escola? Isso também é um papel da educação financeira, né? Como é que tem que ser um tema da escola? A escola faz para arrecadar dinheiro? Como é que a escola gasta o dinheiro que ela recebe? Os programas que vêm para a escola? Então, é a escola também entender que ela é um organismo vivo em relação ao dinheiro, né? Isso não está só no professor, tem que estar na gestão escolar. Construir interfaces entre a educação financeira e a economia de cada país. Eu acho que é bem importante entender o contexto econômico também, né? Já que nós estamos falando de um espaço de fronteira, né, intercultural, compreender as dificuldades econômicas. Por que se fala de uma crise financeira, né? O que é essa crise? Por que falamos de economias inflacionadas? Por que o pai e a mãe se queixam tanto que o salário mínimo não está dando para comprar a cesta básica do estudante? Então, esses aspectos da economia, eles não estão fora da escola, eles têm que estar dentro da escola. E a educação financeira pode ser um ótimo caminho para a gente discutir os aspectos econômicos de uma forma fácil, gente. Fácil. Aquilo que eu disse, o que é falar da inflação? R$100 que o pai ganha no início do mês, no mês seguinte ele não consegue comprar a mesma coisa porque foi para 140. É uma desvalorização da moeda, tá? O picolé, o aluno pode sentir a inflação ao comprar o picolé com o picolezeiro. É aquelas discussões que eu falei para vocês de por que um vinho argentino é mais caro ou mais barato que o vinho brasileiro. Então, são esses aspectos do picolé, o queijo, o que for, um produto, né? O aluno brincar com isso, de uma maneira divertida, né, lúdica, aquilo que eu disse. A educação financeira, ela precisa ser vivenciada pelos estudantes. Eu falei isso lá no início da minha fala e vou reforçar no final. Estou caminhando para as dicas. Ela precisa ser vivenciada. O que significa, gente? O aluno não adianta ir lá e falar para o aluno. Ele precisa viver, ele precisa praticar. O que é vivenciar? Ele precisa experimentar. Então, tem sim que fazer uma parceria com os pais, dar a mesada para o aluno, fazer ele comprar errado, aprender com o erro, né? Ele raciocinar sobre a sua compra, sobre o seu dinheiro, sobre as medidas em que ele está tomando em relação àquele valor que ele está recebendo, né? O que ele está fazendo para conquistar os sonhos que ele tem, sejam dos mais simples aos mais complexos. Então, é bem importante que o aluno vivencie, que ele consiga sentir a educação financeira. E aí, já indo para o final, eu queria dar dicas para vocês, professores, trabalharem com esse tema. A primeira dica está aqui em cima, tá? Também quando vocês acessarem os slides, está tudo como link para ir direto para vocês acessar. Esses são livros gratuitos produzidos para a EF Brasil. A EF Brasil é uma OCIP, né? Uma entidade da organização civil, né? Que produz material especificamente em educação financeira. E ela produziu livros didáticos para o professor trabalhar em sala de aula. Tem livro para o ensino infantil, para o fundamental, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano, para todos os anos. E eu acho bem interessante, são livros com experiências simples, que fácil de vocês desenvolverem em sala de aula. É gratuito, é só entrar no site da EF Brasil e baixar o material. Eu gosto muito desse material, acho que vocês podem aproveitar. Lá, como eu já falei, lá no meu primeiro início, a Turma da Mônica, né? A Turma da Mônica tem um canal no YouTube com vídeos, além dos cartoons, que às vezes os cartoons tem que pagar. Tem vídeos, um canal no YouTube, tá aqui o canal, vídeos da Turma da Mônica, Educação Financeira.
O canal, vocês clicam lá e vai ter uma série de vídeos, acho que tem uns, não me recordo exatamente quanto, mas pelo menos uns 19 vídeos, que vão trabalhar temas de educação financeira de forma divertida com os personagens da Turma da Mônica. E não poderia deixar de trazer para vocês a fábula da cigarra e da formiga, que eu acho maravilhoso trabalhar ela, né? Do Jean La Fontaine, que é uma fábula que vai trabalhar. Então, é o primeiro exercício que eu costumo dizer que a gente pode brincar lá nas fases iniciais, com a criança mesmo, né? De 7, 8 anos, ensinando, né? Eu não vou mostrar a fábula aqui, mas vai ficar o vídeo para vocês, é só clicar ali na fábula, ela está em espanhol, eu tomei a liberdade de fazer essa brincadeira com vocês, trazer um pouquinho da espanhol ao português. A Turma da Mônica eu trouxe um cartoon da Magali e da Mônica em português, e a fábula da formiga e da cigarra vocês têm em espanhol, tá? Eu acho que é bem interessante, são são maneiras lúdicas, exercícios, nos livros são exercícios simples para a criança colorir, somar, vai ter para português, ciências, matemática, até alguns exemplos de educação física, tá? Uma gincana nos livros que a EF traz com algumas experiências que ele já tem em outros estados. Então, fica essas 3 dicas aí de materiais para vocês trabalharem com os seus alunos, tá? E para a gente fechar o nosso tema de hoje, eu tenho uma atividade 1. Vou falar aqui, a professora Lucélia que vai coordenar para nós, ela escolheu um artigo que é da Márcia Pereira Cunha, que vai falar: o mercado financeiro chega à sala de aula, educação financeira como política pública no Brasil. É um texto fácil, que vai falar muito do que eu já trabalhei na aula de hoje, vai dar algumas noções do que é essa política pública no Brasil, né? E aí tem uma questão para a produção de uma lauda lá no livro, né? No Moodle. Quais são os argumentos que a autora usa no texto que podem nos levar a compreender a dimensão transnacional da educação financeira? Tem até uma parte lá que ela vai falar da fronteira, né? Da fronteira da educação financeira. Eu gostei, achei que ficou bem interessante esse texto. A professora Lucélia escolheu sabiamente, né, para trazer para nós um pouco dessa ideia de que a educação financeira ela ultrapassa as nações, né? Ela é um tema transnacional. E até que medida o mercado financeiro vai entrando na escola, né? O mercado financeiro e o que ele é. Então, por hoje a gente encerra, seria isso, agradecemos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.